Agora que a gente já falou sobre filhas e irmãs, agora eu gostaria, que a gente falasse um pouco sobre escalar atributos. O que é esse tal de escalar atributos? Na verdade, deixa eu fazer um comparativo entre os dois, eu acho que é melhor. Vamos analisar dessa seguinte forma. Aqui eu tenho um elemento ao lado do outro, ou melhor dizendo, no mesmo nível hierárquico do outro. Eu tô falando que a div está no mesmo nível hierárquico do meu UL. E aqui eu tô querendo dizer que o meu LI está no mesmo nível hierárquico do meu parágrafo. Tudo bem, sem problema nenhum, isso aí a gente já entendeu e a gente já fez no último vídeo. Mas desse lado aqui, eu tô querendo dizer que a minha div e o meu L, eles estão no mesmo nível hierárquico? É quase isso. Porque nesse momento aqui, não existe nenhum elemento antes da minha div. Então, automaticamente, eles ficarão no mesmo nível hierárquico. Porém, quando eu pego esse P aqui e utilizo o acento circunflexo antes do meu P, ele automaticamente volta para ficar antes do meu L. Então é isso que a gente vê aqui. Vamos detalhar um pouquinho mais. Aqui, ó, a gente tem o nosso parágrafo ficando antes, ou melhor dizendo, ficando fora do nosso L. Mais ou menos desse jeito. Vamos ver isso aqui acontecendo no Visual Studio Code. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu crio uma div e com o acento, um acento circunflexo, eu venho cá e coloco um L. Se eu der um tab aqui, eu sei que um fica do lado do outro. Isso aqui pode confundir a gente porque o comportamento de div mais o L é o mesmo. Então perceba aqui, ó, vou dar um tab aqui depois, o resultado foi o mesmo. Porém, vamos voltar aqui e vamos falar que agora eu tenho e dentro do meu L, eu quero um LI, mas eu quero voltar um nível hierárquico e colocar um parágrafo. Olha o que acontece, fica desse jeito. Aqui eu vou colocar agora uma div. Dentro dessa minha div, eu tenho um header. Dentro desse header, eu quero um H1. Só que, vamos pensar um pouco. Lembra daquela última estrutura nossa? Agora eu teria que dar um tab e continuar aqui. Aí aqui eu crio uma section. Mas vamos voltar aqui. Se eu quero que a minha section ela fique no mesmo nível hierárquico do meu header, o que eu tenho que fazer? Apenas colocar um sinal de circunflexo, um acento circunflexo. Aí eu crio minha section, falo que dentro da minha section vai ter um article, e dentro do meu article vai ter um H2 mais um P. Agora, eu quero que o meu footer ele fique no mesmo nível hierárquico da minha section. Então, quantos que eu volto? Eu volto 2 acentos circunflexos, porque eu quero voltar o article e depois eu quero ficar antes da minha section. Então eu venho aqui e coloco o meu footer e depois o meu L e depois meu LI. Quando eu dou um tab, ele monta a estrutura toda para mim. Então eu vou voltar aqui, vou deixar isso aqui comentado e aí está. Ou seja, a minha section ela vai ficar no mesmo nível hierárquico do meu header e depois o meu footer eu quero que ele fique no mesmo nível hierárquico da minha section, que está no mesmo nível hierárquico do meu header. Com isso, eu tenho que voltar um acento circunflexo para o article e depois outro acento circunflexo para o meu section. Aí o footer fica no mesmo nível hierárquico do section, que fica no mesmo nível hierárquico do header. Então, se nós temos 3 acentos circunflexos, nós voltamos um para antes do nosso último sinal de maior. Eu estou falando que aqui o meu block code vai ficar no mesmo nível hierárquico do meu parágrafo. Mas aí eu volto mais um, Só que eu não quero que ele fique dentro da minha div. Eu quero que ele fique antes da minha div, igual tá mostrando embaixo. Então eu coloco mais um. Aí ele vai ficar como se estivesse fazendo assim. Como se eu estivesse colocando ele antes da minha div. Ele vai ficar no mesmo nível hierárquico. Ué, Vinícius, mas então por que você não faz isso? Por que você não coloca o block code mais a div mais a outra div, em vez de colocar 3 sinais lá no final? Porque eu não quero que ele fique antes da minha primeira div, eu quero que ele fique no final de tudo. Por isso que eu uso 3 acentos circunflexos. Tem alguma solução melhor do que essa? Olha, a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Então, bora lá!